Boa noite novamente, perdão. Hoje, nosso quarto Teca Lives com uma convidada mais do que especial, mais do que querida, né? Que é a nossa doutoranda Júlia Magri Ribeiro, né? Eu vou aqui depois fazer uma apresentação mais formal para a Júlia, né? E eu queria que você soubesse, Júlia, que é uma grande honra que você esteja aqui conosco em Tecalages, né? Falando um pouquinho da sua pesquisa, da sua área de trabalho, e nós ansiávamos, né, pela sua palestra. Gente, vou apresentar oficialmente a Júlia, tá bom? A Júlia, né, vai apresentar a palestra intitulada O que os genes de uma tecameba nos ensinam sobre resistência ambiental. A Júlia, ela é doutoranda da USP, né, sendo orientada pelo professor doutor Daniel Lar. A Júlia é mestre em ciências pelo Departamento de Zoologia da Universidade de São Paulo, bacharel e licenciada em ciências biológicas pela Universidade de São Paulo, tem experiência na área de biologia molecular, é interessada em questões ecológicas relacionadas a populações de organismos eucariontes. Ela está aqui para apresentar um pouco da sua pesquisa, um pouco do seu conhecimento, e eu tenho certeza que vai ser uma palestra enriquecedora para todos nós que trabalhamos com amebas testáceas, e não somente para quem trabalha com amebas testáceas, mas quem trabalha com o plâncton de uma maneira geral. Eu viria dar as boas-vindas, Júlia, em nome de Tecalages novamente, que você, daqui para frente, fique à vontade para fazer a sua palestra. Então, agora é tudo com você. Muito obrigada pela apresentação, Viviane. Eu fiquei muito feliz pelo convite, fiz a apresentação com todo carinho. Eu espero que vocês aproveitem, né? Deixa eu aqui compartilhar a minha tela. Perfeito. Enquanto você compartilha a tela, gostaria de deixar um recado para vocês. Que hoje estamos tendo a garantia que estamos gravando a nossa palestra, né, para que problemas técnicos novamente não ocorram. E futuramente, não, mais tarde, vai estar no nosso YouTube, tá? No nosso canal do YouTube. E, ao decorrer da palestra da Júlia, a equipe de Tecalages vai estar passando no chat um link para que vocês possam estar preenchendo para receberem seus certificados, tá bom? Júlia, é com você. Vou silenciar meu microfone e boa palestra. Vocês estão me ouvindo? Estão vendo minha tela? Só confirmem para mim, por favor. Ouço perfeitamente e vejo perfeitamente. Então, tá bom. Então, vamos começar. Então, eu sou a Júlia Ribeiro. Como a Viviane já me apresentou, eu estou fazendo o meu doutorado agora no Instituto de Biociências da USP, sob orientação do professor Daniel Lar. E hoje eu escolhi conversar um pouco com vocês sobre o que eu tenho aprendido relacionado aos genes de resistência ambiental em tecamebas. Eu coloquei aqui um roteirinho, mais ou menos, do que eu gostaria de falar com vocês. Eu vou primeiro começar falando um pouco sobre mim, então, alguns trabalhos que eu tenho feito no laboratório. Depois, eu vou falar da grande área em que o meu trabalho se encaixa, que é nessa área da análise dos impactos ambientais. E hoje, eu escolhi falar especificamente sobre a contaminação por arsênio com vocês. E eu espero que vocês gostem desse enfoque que eu escolhi dar. Depois disso, eu queria falar um pouquinho também sobre o porquê que as tecamebas são interessantes de se estudar quando a gente está preocupado com essa questão da contaminação por arsênio. Vou falar um pouco das abordagens e das estratégias e metodologias que eu tenho utilizado no meu trabalho e alguns resultados que eu obtive até o momento e o que eu pretendo ainda fazer daqui para frente. Então, bom, a Viviane já me apresentou, eu sou bióloga formada pela USP, fiz o meu mestrado e o meu doutorado lá no Instituto de Biociências da USP, eu estou mais ou menos na metade do meu doutorado agora. E desde o começo da minha carreira como pesquisadora, eu tenho me preocupado em estudar a ecologia das tecamebas. Se você não se lembra muito bem quem são as tecamebas, ou se você por acaso não acompanha o canal do Tecalages, que eu recomendo muitíssimo que você faça, porque eles colocam conteúdos muito legais, as tecamebas, elas são organismos de uma única célula,
e que elas, então, elas se locomovem e se alimentam por projeções dessa célula. E uma coisa, uma especificidade dessas tecamebas que as tornam muito interessantes é que elas têm esse envoltório, essa carapaça rígida em volta da sua célula, que elas são importantes no caso de, por exemplo, um monitoramento ambiental, porque os diferentes grupos de tecamebas têm diferenças nas suas carapaças. Então, quando a gente pega uma amostra de um ambiente, a gente consegue saber mais ou menos qual grupo de tecamebas se trata somente de olhar, porque elas têm carapaças bem distintas e bem conspícuas. Então, dentro dessa área de ecologia de tecamebas, eu fui mudando o meu rumo ao longo do tempo. Então, eu comecei primeiro trabalhando com diversidade genética das tecamebas, então eu comparava a taxa de evolução de genes de diferentes espécies e diferentes localidades dessas tecamebas. Depois eu comecei a fazer mais estudos populacionais, então eu basicamente fazia experimentos de competição, em que eu colocava as tecamebas para crescer juntas em um ambiente e deixava elas se matarem e ver o que acontecia. E agora eu estou mais preocupada com questões de evolução, principalmente relacionadas ao metabolismo de resistência ambiental. E, bom, vocês podem me perguntar por que eu estou estudando resistência ambiental de tecamebas. O primeiro motivo é porque os impactos ambientais antrópicos eles estão ficando cada vez mais evidentes, principalmente aqueles negativos, e isso está causando um grande efeito nos nossos ambientes naturais, efeitos que a gente já percebe no próprio ambiente e na diversidade de organismos que são capazes de ocupar esses locais. Dentro desse paradigma, a resistência ambiental, então, é a área que se preocupa em entender o que faz com que um organismo seja mais tolerante do que outro a alguma condição impactada. Então, nesses ambientes com alta taxa de impacto antrópico, geralmente, uma grande parte da diversidade é perdida. Mas tem alguns, aqueles que têm alguma característica que permita com que eles resistam, eles acabam se mantendo nesse local. E o que eu gostaria é de entender quais são essas características. Então, como eu falei, hoje eu escolhi falar com vocês um pouquinho sobre a contaminação do arsênio, que é a área que agora eu tenho trabalhado com maior frequência. Então, o arsênio, ele é um metalóide, ele não é um metal pesado. Então, geralmente, quando a gente fala em metais, né, a gente tende a pensar no chumbo, que são esses, que são os metais pesados, né? O arsênio, ele é um metalóide e ele é ubíquo na natureza. Então, ele acontece em basicamente todos os ambientes. O que faz com que a gente os veja como o rei dos contaminantes ambientais. Porque antes mesmo que o primeiro ser vivo tivesse surgido na Terra, o arsênio já estava lá. Então, provavelmente, toda a vida na Terra teve que se ajustar a essas pequenas quantidades de arsênio presentes no ambiente. E de onde vem, né, essa contaminação do arsênio, se não é somente do impacto antrópico? Existem diversas fontes em que esse arsênio pode se originar. Uma delas é a atividade vulcânica, que insere bastante arsênio no ambiente. Já foi mostrado também que após eventos de glaciação, quando começa a haver o degelo, então, dessas calotas polares, a concentração de arsênio aumenta muito no ambiente, o que indica que ele fica presinho ali no gelo, e aí no degelo ele é liberado, e aí isso tem um impacto grande na diversidade de seres vivos no local. Além disso, incêndios florestais, aquela fuligem que sai ali durante as queimadas, também coloca bastante arsênio no ambiente. E, por último, existem alguns minerais que têm arsênio na sua composição.
Então, dependendo do que está acontecendo ali no ambiente, esse mineral ele pode ir perdendo partes. E aí, enquanto está acontecendo esse que a gente chama de intemperismo, esse arsênio ele deixa de estar preso no mineral e passa a estar ali, solúvel e disponível na água e no ambiente, afetando a vida, então, do local. Tudo isso acontece muito em equilíbrio, geralmente. Então, as concentrações desse arsênio geralmente são baixas. Isso é importante para que a vida consiga resistir num local que contém arsênio, porque esse arsênio é muito tóxico. Ele é tão tóxico que a gente utiliza ele nas nossas histórias. Então, eu particularmente eu gosto muito das histórias da Agatha Christie, em que sempre tem algum crime envolvido. E em muitos casos, a arma desse crime é o arsênio, que é usado, então, como forma de envenenamento. Pensando já na história real mesmo, existiram diversos exemplos ao longo da história de famílias que utilizaram o arsênio para manter o seu poder e o seu status na sociedade. Então, os Borgias foram um desses exemplos. Eles viveram durante o século XV, XVI, e sempre que algum político, ou algum religioso, ou alguma coisa tentasse ali afetar o seu poder no local, eles utilizavam, então, o arsênio como forma de se livrar desse incômodo, né? E por tudo isso, a gente já está percebendo, então, que esse arsênio é bem tóxico para os humanos. Existem diversas regulamentações sobre níveis toleráveis de arsênio na água que a gente bebe. Então, a Organização Mundial da Saúde estabeleceu um parâmetro e as nossas legislações ambientais, elas seguem esse parâmetro. Então, é um limite até que pequenininho, mas pensando no quão tóxico é esse composto, dá para entender, né? Então, esse limite é de 10 microgramas por litro, ou 0,01 partes por milhão, que pode ter, então, em algum ambiente que a gente consuma essa água. E, bom, eu falei para vocês que geralmente no ambiente está tudo muito lindo, esses níveis de arsênio geralmente são baixos, mas o que acontece é que a ação antrópica, ela insere ativamente, então, arsênio no ambiente. Aqui no Brasil, tem duas principais formas em que o arsênio é inserido no ambiente. Uma delas é a mineração e a outra é o uso de agrotóxicos, porque geralmente os agrotóxicos contêm arsênio na sua composição. Eu vou dar aqui agora dois exemplos, um relacionado a cada um desses tipos de contaminação e o como que isso está gerando, então, efeitos no nível de arsênio e na intoxicação de pessoas por conta disso. O primeiro dos exemplos que eu trouxe, acho que é um dos mais marcantes que a gente tem falado atualmente, que são as consequências do rompimento da barragem do Fundão, que basicamente espalhou uma lama de resíduos de mineração por toda a bacia do Rio Doce. Nesse trabalho aqui de Reis 2019, eles quantificaram a quantidade de arsênio e de outros metais pesados também em um dos rios que compõem essa bacia aí, que é o Rio Gualacho do Norte. E nesse trabalho, eles quantificaram o arsênio em microgramas por quilo, que é diferente daquela primeira medida que eu falei para vocês. Então, nessa medida aqui, o valor tolerado é de 0,01 microgramas por quilo. E aí, quando eles foram olhar as quantidades de arsênio que tem nesse rio, eles encontraram quase 4.000 vezes a mais do que era para ter, né? Então, a gente imagina como estão os organismos que viviam nesse local, se é que eles ainda estão ali, né? Se é que já não morreu tudo. Então, o próximo exemplo que eu trouxe é esse relacionado aos agrotóxicos agora.
Eu trouxe um exemplo bem recente, de maio, então ainda deste mês. Uma prática muito comum de pessoas aí do setor da agricultura é pulverizar os agrotóxicos sobre as suas terras. Só que eu não sei se essas pessoas não pensam ou se isso é uma coisa deliberada que elas fazem, é que existe o vento e aí esses agrotóxicos eles são espalhados por tudo que tem à volta das terras deles, inclusive em comunidades que vivem próximas do local. Então, a partir desse evento que aconteceu no Maranhão, diversas pessoas começaram a manifestar sintomas de intoxicação, vários deles relacionados à intoxicação por arsênio, mas também por outros compostos. E já faz muito tempo que a gente está teimando que o uso de agrotóxicos não é legal. Desde 1962, uma das primeiras pessoas que falou sobre isso foi a Rachel Carson, no seu livro Primavera Silenciosa, em que ela basicamente fala várias consequências do uso de agrotóxicos, tanto para o solo, quanto para a água e quanto para os seres vivos. Ela vai pegando exemplos pontuais que aconteceram na época dela e vai aí destrinchando o que acontece no ambiente após uma contaminação por agrotóxico. E a realidade é que essa guerra com a natureza é uma guerra que nunca vai ter fim. Um exemplo mais recente é a professora Larissa Bombardi, que ela fez um atlas do uso de agrotóxicos no Brasil. E a partir desse atlas que ela fez, diversos lugares da Europa, principalmente, pararam de comprar produtos brasileiros, pois havia esse indicativo de uso de agrotóxicos no seu cultivo. E aí, ao invés de as pessoas repensarem as suas práticas e corrigirem, o que começou a acontecer foi uma perseguição para essa professora, e ela acabou, inclusive, saindo do país por causa disso. Bom, mas eu já desabafei aqui as coisas que eu queria desabafar, e agora eu queria, então, falar um pouco sobre o que as tecamebas, então, podem nos ajudar a entender essa questão das contaminações por arsênio. Então, as tecamebas são esses organismos que têm essa carapaça externa, e como eu falei para vocês, essa carapaça ela é bem diferente entre os grupos de tecamebas. Algumas têm espinhos, outras são mais redondinhas, têm outras projeções. Opa, pronto. Então, a gente consegue, quando a gente pega a água de um ambiente, identificar essas tecas, o que torna elas, então, úteis para um monitoramento ambiental. Mas essa não é a única razão de elas serem úteis para o monitoramento. Outra razão é que esses diferentes grupos de tecameba, que são visualmente diferentes, eles também têm diferentes exigências ambientais. Então, tem alguns grupos de tecameba que são terrestres, outros que são aquáticos, alguns vivem em água doce ou salobra, águas ácidas ou alcalinas, ambientes eutróficos, existem diversas tecamebas que conseguem tolerar. Então, ambientes eutróficos é aquela famosa água nojenta, é aquela água verde que por alguma poluição orgânica, lixo, alguma coisa que tem ali, as algas, elas fazem a festa, elas começam a se proliferar, porque tem muita matéria orgânica naquele local, e elas basicamente mudam toda a dinâmica desse ambiente, tanto a dinâmica química, quanto até a dinâmica de iluminação do local. Então, isso acaba afetando muito a comunidade de organismos que é capaz de tolerar essas condições. Além disso, as tecamebas elas podem tolerar ambientes contaminados por contaminação orgânica, por metais pesados e pelo arsênio. Então, tem um grupo no Canadá que eles estudam bastante os efeitos ambientais do arsênio e eles têm cada vez mais demonstrado que
as tecamebas elas têm tolerância ao arsênio e que elas têm diferentes limites de tolerância. Então, tem tecamebas que são mais tolerantes do que outras, o que torna elas, então, interessantes para o monitoramento. E por quê? Então, aqui nessa figura, que é uma figura deste artigo, eles mostram que tem uma comunidade de tecamebas que ela é baixa ou moderadamente tolerante. E se a gente olhar os valores aqui, partes por milhão é equivalente àquele micrograma por quilo. Então, se o nível que a gente pode beber de uma água em microgramas por quilo é 0,01, as tecamebas elas já são muito mais resistentes que a gente, até aquelas que são menos resistentes. Mas comparando, então, as comunidades de tecameba, a gente tem as baixas, as médias e as muito tolerantes. Então, se a gente coletar a água de um ambiente extremamente contaminado por arsênio, provavelmente a gente só vai encontrar as tecamebas desse primeiro grupo, extremamente tolerante. Todas as outras não vão conseguir viver nesse local. Então, a gente consegue distinguir mais ou menos o quão contaminado o ambiente está pela comunidade de tecamebas que vive ali. E aí, pensando em tudo isso, a pergunta da minha pesquisa é: o que torna as tecamebas mais resistentes ao arsênio? E para estudar essa pergunta, eu tenho uma abordagem teórica, que é onde eu tento entender essas vias metabólicas relacionadas ao arsênio, e uma abordagem experimental, onde eu quero testar de fato os efeitos do arsênio nas tecamebas. Então, falando um pouco sobre a parte teórica, que é essa que eu já desenvolvi bastante, em um artigo que ele veio, na verdade, do meu mestrado, eu já estava meio que nessa linha de entender o metabolismo de arcela. Arcelas são esses organismos aqui que eles são basicamente o nosso ratinho de laboratório. A gente usa elas para quase tudo que a gente faz no lab. Então, o que eu fiz nesse trabalho foi tentar entender o metabolismo de arcela. E eu fiz, então, eu busquei os dados para entender esse metabolismo no sequenciamento de RNA mensageiro. E o que é esse RNA mensageiro, então? Nas nossas células, nós somos organismos eucariontes, então o nosso DNA, a nossa informação genética, ela está contida dentro de uma estrutura que é o núcleo, e está separada do citoplasma, onde tem todas as nossas proteínas que fazem aí as funções da nossa célula. Então, esse DNA está ali, meio isolado e tal. Então, como que ele vai dar informação para a formação dessas proteínas? É aí que entra o RNA mensageiro. Então, cada um dos genes que vai se tornar uma proteína, ele vai ser primeiro transformado ou transcrito em RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, ele vai ser transportado para o citoplasma, e aí no citoplasma ele vai ser transformado ou traduzido em proteínas. E aí as proteínas vão e fazem as funções da célula. E por que é importante, se eu quero entender o metabolismo, eu olhar RNA mensageiro? Porque se eu olhasse o DNA, eu ia ver tudo que a célula tem. E se eu olhasse as proteínas, talvez eu perdesse fatores de regulação gênica e tal. Então, quando eu olho o RNA mensageiro, eu tenho meio que uma fotografia ou uma noção de toda a atividade da minha célula naquele momento em que eu coletei aquela célula. Para quem está aí familiarizado com a questão da vacinação, tem uma das vacinas que ela é baseada em RNA mensageiro, que é a vacina da Pfizer, que está sendo aplicada aqui. E como que funciona essa vacina? Só para vocês entenderem o que é esse RNA mensageiro. Eles colocam um RNA mensageiro sintético da proteína
do vírus. E aí o que acontece é que esse RNA mensageiro ele vai se tornar, então, essa proteína dentro da gente, e aí o nosso sistema imunológico vai lá e vai reconhecer e desenvolver imunidade contra isso. Então, esse RNA mensageiro é sempre essa informação que vai virar proteína. Agora, voltando, então, para as amebinhas, o que eu fiz, então, nesse experimento de sequenciamento de RNA? Eu peguei uma única célula da ameba e eu isolei ela. E aí eu fiz, então, a obtenção desse RNA mensageiro. Só que esse RNA mensageiro, ele é muito instável. Então, tanto no nosso corpo, quanto num tubinho, que é onde eu isolo esse RNA, ele vai ser degradado muito rápido. Então, para eu não perder toda essa informação, eu transformo ele em DNA, porque o DNA é mais estável que ele, e aí eu consigo manter por mais tempo até eu conseguir acessar o conteúdo genético dessas sequências. E aí eu preparo, então, esse DNA para o sequenciamento, e a gente faz esse sequenciamento numa plataforma que é bem nova, que é essa NextSeq da Illumina, que basicamente o que essa plataforma tem de diferente é que ela tem uma grande capacidade de sequenciamento de DNA. Então, basicamente, em um sequenciamento dela, eu consigo todo o RNA mensageiro que estava ali naquela minha célula da ameba. E aí eu vou, então, analisar os meus dados e tal. Mas uma particularidade dessa metodologia de sequenciamento é que ela não consegue pegar o meu RNA mensageiro inteiro. O que ela vai fazer é que ela vai capturar partes desse RNA. Então, digamos que o meu RNA mensageiro seja essa frase inteira. Então, a máquina de sequenciamento, ela vai pegar pedacinhos, todos esses pedacinhos coloridos. O que eu preciso fazer é dar um jeito de combinar esses pedacinhos para chegar aí na sequência do meu RNA mensageiro. Existem diversos softwares que fazem isso, eu não vou explicar isso aqui em detalhes, mas no final o que eu vou ter é isso. É a sequência do RNA mensageiro, que corresponde a um gene dessa ameba montada. E, bom, tá, eu tenho um monte de sequência de DNA, e aí? O que eu faço com isso para entender o metabolismo? Eu vou tentar entender quem são esses genes. E o jeito que a gente tem de entender quem são esses genes é a anotação, ou a identificação desses genes. E como que essa anotação funciona? Eu tenho, então, todos os genes que eu consegui da ameba, e existem bases de dados públicas em que as pessoas elas vão entendendo a função desses genes e a sequência deles, e elas vão colocando esses dados na base de dados pública. E aí o que eu faço é, então, comparar as sequências de DNA da minha ameba com a sequência dessa base de dados, por pura similaridade. E aí ele vai me falar, essa sequência da ameba, ela é muito parecida com a sequência que alguém achou que corresponde ao tal gene. E vai fazer isso para tudo. E aí, no final de tudo isso, eu consegui, então, montar o metabolismo dessa arcela. Nesse caso, eu não estava preocupada ainda com a resistência ambiental, foi mais o metabolismo geral delas. Mas, dentro de todos esses muitos dados que eu tinha de sequenciamento, eu encontrei alguns genes que anotavam como genes de resistência ao arsênio. E aí eu fiquei, tá, genes de resistência ao arsênio. Aí eu fiquei pensando, aquele pessoal do Canadá lá já descobriu que a arcela tem intolerância ao arsênio. Nos meus dados, eu encontrei genes relacionados à resistência ao arsênio. Mas eu ainda não sei o que esses genes fazem, qual que é a importância deles na resistência. Então, a minha próxima pergunta foi qual a função desses genes.
Para descobrir essa função, eu fui por comparação. Então, eu peguei esses genes de resistência ao arsênio das tecamebas e comparei com genes de outros eucariontes, que são esses organismos próximos da gente, que também são resistentes ao arsênio. Nesse caso, esses organismos são os fungos e as algas. E eu fui fazendo isso, então, por comparação. Então, como funcionou essa comparação? As tecamebas, elas fazem parte de um grupo evolutivo de amebas e elas são relativamente próximas evolutivamente dos animais. Mas os animais são mais próximos dos fungos do que das amebas. E mais distante ali de todo mundo tem as plantas ou as algas, que são aí um dos grupos dentro de plantas. E o que eu fui fazendo, então, é pegar esses genes de resistência ao arsênio e tentar entender a ocorrência deles na história evolutiva desses grupos de organismos. Uma coisa bem interessante e bem curiosa das vias de resistência ao arsênio é que eles têm uma via própria e exclusiva. E isso não é verdade para qualquer composto tóxico ambiental. Então, o arsênio ele tem todo um aparato que atua exclusivamente na resistência para ele. E isso indica a importância evolutiva desse arsênio, porque, como eu falei para vocês, desde o começo, desde o primeiro ser vivo, eles estão sujeitos a contaminações por arsênio. Então, ter essas vias próprias de resistência devem ter alguma relação com isso. E agora eu vou ir passando com vocês algumas dessas vias. Eu gostaria que vocês não se preocupassem muito com os nomes, porque tem um monte de nome de gene. Só tentem pegar mais ou menos o panorama geral de como funciona. No ambiente que a gente vive, que é o ambiente que tem muito oxigênio, a forma mais comum de arsênio que está presente são as formas oxidadas. Tem o oxigênio, então elas são oxidadas. Essa forma, ela se chama arseniato. Nas nossas células, a gente tem uma proteína na membrana das nossas células que se chama transportador de fosfato, que já está meio implícita a função dela. Então, existem aí esses compostos que são os fosfatos, que eles são importantes para várias funções das nossas células. E o que essa proteína faz é ir capturando o fosfato do ambiente. Mas o que acontece é que, de alguma forma, essa proteína, ela confunde o fosfato com o arseniato. E aí, ou no lugar do fosfato, ou junto com o fosfato, esse arseniato ele começa a entrar na célula. E aí ele é tóxico e ele começa eventualmente a se acumular. O que a maioria dos organismos fazem é que eles primeiro convertem esse arseniato tóxico em arsenito, que é a forma reduzida dele. Não se preocupem com o que é isso. Mas o que faz essa conversão de uma forma para outra são as ARCC e as ACR2, que são duas proteínas diferentes aí que podem fazer essa função. Essas proteínas, elas estão presentes principalmente em fungos e algas, que são aqueles organismos mais resistentes ao arsênio. Eu não encontrei nas tecamebas ainda essas proteínas. Mas o que acontece é que essa forma que vem por essa reação química, ela é mais tóxica do que a forma que tinha antes. E aí a gente vai pensar que eles devem ser burros, né? Por que eles estão fazendo isso? Mas o que acontece é que para essa forma mais tóxica, existe a possibilidade de jogar essas formas mais tóxicas para fora da célula. Uma possibilidade que não existe para o arseniato.
E como que elas conseguem, então, jogar esse composto para fora da célula? Tem essas proteínas de membrana também, que são as ARCB e os ACR3, que, utilizando energia, eles conseguem ir bombeando esse arsenito para fora, para o meio externo da célula. E aí isso já diminui um pouco a toxicidade para esse organismo. Então, quando a gente olha lá na nossa fotinho da evolução, quem que tem essas proteínas? São os fungos, de novo, e as algas, que são os mais resistentes, mas eu encontrei também nas tecamebas, o que indica que pegar esse arsenito tóxico e jogar para fora é uma estratégia que as tecamebas devem utilizar. E uma estratégia alternativa a tudo isso é pegar esse arsenito e transformar eles num composto orgânico metilado, que, num primeiro momento, ele é ainda mais tóxico do que o arsenito, mas que rapidamente, por a gente viver em um ambiente que tem bastante oxigênio, rapidamente ele é convertido em formas menos tóxicas e em formas em gás. E essas formas em gás, elas nem mesmo se acumulam na célula, então elas simplesmente saem da célula. Então, essa estratégia é feita por essas proteínas metiladoras do arsenito. Essas proteínas, elas estão novamente presentes nos fungos e nas algas, nas tecamebas e nos animais. Então, basicamente, quase todos os eucariontes, que são esses organismos parecidos com a gente, com as tecamebas, utilizam essa estratégia de metilação do arsênio. Então, basicamente, o que eu descobri com tudo isso foi que todos os eucariontes têm alguma forma de resistência ao arsênio através dessa metilação do arsênio. E como que ela funcionaria, então? A gente ingere o arsênio através da nossa dieta e também do consumo de água contaminada. Então, o que aconteceria ali no nosso corpo é que a gente estaria constantemente metilando esse arsênio. Não só a gente, mas as bactérias que vivem na nossa flora intestinal também estariam auxiliando nessa função. E aí, existe uma previsão de que mais ou menos 70% do arsênio que a gente ingere, a gente consegue metilar e a gente excreta através da urina. Para as tecamebas e para os fungos e para as algas, existem estratégias adicionais a essas de resistência, que muitas vezes elas são mais eficientes. Então, tanto aquela estratégia de jogar o arsênio para fora da célula, quanto as estratégias de reduzir esse arsênio. Então, pensando agora na nossa tecameba, a estratégia que ela faz, então, a gente tem que pensar que ela é um organismo de uma única célula. Então, todo aquele arsênio que ela pega e que ela vai acumulando, a estratégia que ela deve utilizar é simplesmente jogar ele para fora da célula, e aí é problema de quem vive fora da célula. Essa estratégia ela não parece muito viável, por exemplo, para a gente, porque a gente é multicelular, a gente tem várias células. Então, se uma célula minha joga o arsênio para fora, ela ia intoxicar a outra célula. E aí isso não ia resolver o problema de intoxicação pelo arsênio. Então, mas tudo isso que eu vi até agora, eu não fiz ainda uma comprovação experimental para tudo isso. Eu encontrei esses genes a partir de anotações, a partir de comparações, então eu consigo prever uma função, mas eu não testei de fato o que está acontecendo. E aí os meus próximos passos. Então, a ideia do que eu pretendo fazer daqui para frente é cultivar essas tecamebas no arsênio. Então, a Arcela, que, como eu falei, é o nosso ratinho de laboratório,
a gente consegue crescer elas muito bem no laboratório e a gente sabe como que elas deveriam crescer num ambiente não contaminado. Então, a ideia é que eu vou colocar arsênio nesse ambiente e ver, primeiro, o efeito no crescimento delas, se existe um efeito e quão grande é esse efeito. E uma próxima coisa que eu pretendo fazer também é refazer aqueles experimentos de sequenciamento de RNA, só que agora com uma célula que está submetida ao arsênio. Então, o que eu espero com tudo isso é que as proteínas que essa tecameba vai estar utilizando são as proteínas que vão ajudar ela a resistir a essa contaminação. Então, eu espero encontrar muito mais dessas proteínas nesses próximos sequenciamentos. Isso tem uma relevância prática bem importante, porque a partir do momento que a gente detecta que essas proteínas de fato estão atuando nessa função, a gente pode tornar elas marcadores ambientais. Então, se eu for num ambiente contaminado por arsênio e eu encontrar um monte dessas proteínas, deve significar que aquele ambiente está muito contaminado. Isso já começou a ser desenvolvido, tem esse trabalho de 2019, em que eles começaram a fazer esse meio que esse chip, assim, que é uma combinação de marcadores de arsênio para análise da qualidade da água. Só que eles fazem isso com marcadores de bactérias. Eu gostaria de fazer isso com marcadores das tecamebas. E, basicamente, o que eu queria conversar com vocês hoje era isso. Eu agradeço novamente à equipe do Tecalages pelo convite, aos membros do meu laboratório, que estão sempre me dando muito apoio, e aos meus financiamentos, que foram da CAPES e da FAPESP, e a todos vocês pela atenção. Bom, olha, Júlia, eu não tenho nem palavras para falar sobre a sua palestra, porque ela me prendeu e fez eu fazer, assim, algumas anotações, sabe? Porque, assim, eu achei extremamente interessante a tua linha de pesquisa, extremamente interessante, né? E toda para perguntar várias coisas, obviamente, né? Porque eu sou também a louca das tecamebas, né? Embora... Todos somos. Então, assim, tanto que em algum momento, quando você estava falando, né, tipo, procurando genes, enfim, aí você descobriu é isso, sabe? Então, interessante. Eu queria falar para os convidados, né, presentes, que quem tiver algum tipo de pergunta, né, dúvida, é só colocar aqui no chat que eu vou ler. Enquanto os convidados se manifestam, Júlia, eu queria, né, te parabenizar novamente, porque é excelente. Acredito que não seja algo extremamente fácil, né, você unir tanto biologia molecular, né, com a área, com a zoologia e ainda assim com o meio ambiente, né? Você uniu 3 grandes áreas da biologia, né? E eu percebi que você faz isso desde a sua graduação, correto? Mas, assim, eu quero saber qual foi o start que você teve para fazer essa junção? Você já tinha essa vontade? Foi o teu orientador? Porque muitas das vezes o nosso orientador, né, que tira de nós o que é de melhor, lapida, né? Ou foi ao longo da tua carreira científica que você foi vendo, poxa, dá para unir isso com isso? Uhum. O que foi? Então, eu entrei na biologia naquela época que estava todo mundo querendo fazer genética e genoma, e vou fazer genética, não sei o que. Eu entrei nessa vibe. Aí tudo bem, eu até cheguei a trabalhar rapidamente em alguns laboratórios de genética, mas aí depois eu comecei a conhecer as tecamebas com o professor Daniel. E desde o começo que eu comecei a trabalhar com elas, eu comecei a ver o quão inexplorado ainda eram vários dos campos, porque é um organismo muito novo, assim, faz pouco tempo e tem pouca gente ainda que está se dedicando a trabalhar com elas. Perfeito. Então, aí eu comecei a ver, tipo, o meu interesse começou a mudar, começou a sair um pouco só da genética e começou a ir para a área da ecologia e tal.
E aí eu comecei a perceber esses buracos no conhecimento e meio que uma coisa foi levando a outra, assim. Então eu comecei fazendo essas competições de Tecameba, que eu fiz na graduação, então era divertidíssimo. A gente colocava os bichos lá e ficava tipo, nossa, olha o que eles estão fazendo, e não sei o quê. E, só que aí quando a gente vê as coisas e tal, e a gente começa a pensar o porquê, né? Sim. Tá, então eu fiz a competição entre uma ameba, a Arcela, que era grandona, e uma amebinha que era pequenininha. E aí a grandona, ela ao longo do tempo, ela ganha da pequenininha. E aí você começa a pensar, tá, mas por quê, né? Legal, ela ganhou. Né? Então, e aí eu comecei a ficar muito batendo nessa tecla do porquê, porquê, porquê. E aí que eu comecei nessa coisa de querer entender o metabolismo. Sim. Porque é onde a gente acha muitos desses porquês, né? Sim, entendendo o funcionamento. E aí eu fui meio que indo, assim. E aí no mestrado que eu fiz esse metabolismo grandão, eu comecei a achar um monte de gene interessante, de arsênio e de outras coisas. E aí foi meio que indo, assim. Né? Tá certo. Júlia, olha só, não sei se você está conseguindo chat, mas muita gente está elogiando a tua apresentação. Você tem uma didática maravilhosa, né? Te parabenizando, inclusive. A minha orientadora deixou uma pergunta aqui para você, a professora Cristina Vice Castelo Branco, professora doutora. Perdão, Cristina, puxou minha orelha, não. Para o meio de cultivo de tecamebas, assim, o meio de cultivo para arcelas é o mesmo meio de cultivo para difluja? O gênero de arcela difluja ou você... Uhum. Então, a gente tem uma questão do cultivo, porque existem dois tipos de tecamebas, né? Uma tecameba que ela fabrica a própria teca por compostos químicos, assim, então ela mesma constrói os tijolinhos, e outras amebas que elas pegam matéria do ambiente, então elas vão pegando sedimento e tal, e vão meio que colando na teca. Então, aí que entra a diferença no cultivo, né? Porque aquelas que fabricam a própria teca, que é a arcela, a gente só precisa dar comida e elas vão fazer o resto. Agora, essas que precisam de sedimento, que é o caso, eu acho que da maioria das diflúgias, elas precisariam que você desse o sedimento. E aí que entra o problema, porque a gente não sabe que sedimento é esse. Então, a gente fez uns testes de colocar areia, de colocar uns negócios e ver se elas conseguem, mas eu acho que a gente não conseguiu ir muito para frente nisso. O que eu vejo muito, Júlia, né, nos trabalhos, enfim, até em fotografias, né, onde tem as tecamebas que aglutinam as suas tecas, é muita frústula também de diatomácea, né, quartzo, grãos de quartzo, areia, mas deve ser realmente um processo bem dificultoso, mas perfeito. Tem também uma outra pergunta aqui, Júlia, é da Letícia, tá? Ela é de tecalagem. Futuramente você pretende aplicar essa metodologia para outros compostos além do arsênio? Eu tenho aplicado já alguma coisa na área de eutrofização. Então, a ideia é aplicar toda essa metodologia mais ou menos parecida, mas para tentar entender, então, os efeitos da eutrofização nas tecamebas. E a grande questão da eutrofização é porque ela prejudica os níveis de oxigênio do ambiente. Sim. Então, geralmente fica meio anóxico ou hipóxico ali o lugar. Perfeito. Então, a ideia de cultivo nossa seria, então, tentar simular esse ambiente hipóxico e ver aí se elas conseguem tolerar e também, ao mesmo tempo, ir pegando os genes que estão relacionados e tudo. Mas para outras coisas, tipo outros metais pesados, assim, por enquanto, eu até tenho os indicativos, mas nada o suficiente para perseguir, assim. Vamos concluir o arsênio, né? Primeiro eu tenho que terminar esse arsênio, que deixa eu te falar. A Letícia, que escreveu, ela com certeza bateu muita palma com o seu exemplo falando de Agatha Christie, que ela é uma grande fã de Agatha Christie,
lê todos os livros e, com certeza, quando você falou do Arsênio, ela bateu palma. Ah, tá falando que sim. Temos também mais uma pergunta da Gabriela Silva Sampaio, que também é de Tecalages, e ela pergunta para você. Júlia, a escassez de estudos com as tecamebas em algum momento limitou a tua pesquisa? Limitou, eu acho que não seria exatamente a palavra, assim, porque até que, assim, para a gente como pesquisador, é até que bom que existam vários gaps, porque a gente tem vários lugares para atuar. Se a gente já soubesse um monte de coisa, ia ficar difícil, né, a gente trabalhar. Então, é uma janela de oportunidade muito legal, esses poucos estudos. Mas, ao mesmo tempo, fica difícil porque a gente não sabe nem de onde começar, muitas vezes. Perfeito. Então, metodologia, principalmente metodologia, a maioria a gente tem que tirar do zero e ir construindo, porque elas não funcionam igual a célula humana, nem a biologia molecular delas é igual a da célula humana. É muito mais complicado. Então, Entendo. Demanda tempo e... Eu acredito também, Júlia, que a Gabi fez essa pergunta, porque vamos tirar o exemplo aqui do estado do Rio de Janeiro, né? Aqui também o número de trabalhos com amebas testáceas é extremamente reduzido. Então, às vezes, para você fazer uma simples revisão bibliográfica do estado, torna-se um processo dificultoso, por falta mesmo de trabalhos que a gente possa estar comparando, enfim. Então, mas acredito que até para você, né, em algum momento deve ter sido de fato dificultoso por conta da metodologia, né? E assim, agora vou estar até no gancho, né, do que a Gabi falou. A pandemia também prejudicou as suas pesquisas? Completamente, assim, né? Porque uma coisa que é boa, assim, do laboratório que eu trabalho é que a gente tem um grande componente de computador. Certo. Então, toda essa parte que eu chamei de teórica aí, era uma parte que basicamente eu ficava sentadinha no computador rodando análise. Certo. E olhando os dados, tentando entender o que está acontecendo, lendo. Então, esse último ano, praticamente, foi só isso. Ficar no computador e tentar achar as coisas. Mas o meu trabalho, como eu mostrei para vocês, ele tem uma previsão de muitos experimentos. E aí eu nem coloquei todos que a gente preveu, porque a gente ainda tinha pensado em mais coisa. Mas aí que prejudicou, assim, porque pelo fato de não ter ainda uma metodologia desenvolvida, a gente tem que fazer a metodologia além disso. Então, eu preciso de muito tempo só para começar a dar certo. Sim, sim. E aí é meio que o momento que eu comecei agora, que a gente está começando a retornar alguma atividade já no laboratório. Perfeito. E aí eu estou no momento de bater cabeça ali com a biologia molecular para tentar capturar esses genes no DNA das amebas. Essa é a primeira coisa que a gente está tentando fazer. Perfeito, Júlia, perfeito. Nós aqui também no Rio de Janeiro estamos voltando de uma maneira muito remota, bem lentamente. Por exemplo, nós de Tecalages, né, o pessoal de amebas testáceas do Núcleo de Estudos Imunológicos, que é o nosso laboratório, nós paramos há 1 ano e 2 meses que nós não vamos ao laboratório. Então, foi onde Tecalages, na divulgação científica, teve... experimentos não aconteceram, análises não aconteceram, mas, se Deus quiser, aos poucos nós vamos voltando devagarzinho. E, por favor, né? Preciso trabalhar, gente, eu tenho prazo. Eu tenho prazo. Júlia, tem uma pergunta aqui do Rafael, que é lá do Rafael Macedo. Boa noite, Rafa, tudo bom? Ele pergunta para você, já se sabe se os mecanismos de resistência são adquiridos? E se as gerações herdam das parentais, achei que essa bioquímica é muito bonita. Parabéns. Então, uma das partes dessa parte teórica do meu trabalho foi justamente tentar entender a origem desses mecanismos de resistência, tanto nas tecamebas quanto nos outros eucariontes. E o que eu consegui encontrar é que tem diversos mecanismos de resistência ao arsênio que eles são
ancestrais nos eucariontes. Então, desde o primeiro eucarionte, já existiam vários mecanismos de resistência ao arsênio. E aí, o que foi acontecendo nas outras linhagens é que eles foram ganhando novos genes. E aí, esse ganho de novos genes geralmente vem de input bacteriano. Então, as linhagens de organismos ganham genes de bactérias, e aí ele aparentemente consegue se manter nas próximas gerações, né? Que nem o Rafa comentou. E aí que ele vai se mantendo. Mas quanto, eu não sei se eu entendi muito bem essa parte de herança desses genes. Eu acho que é igual a qualquer outro gene, assim, eles estão lá do DNA e se eles se mantiveram ao longo da evolução, eles são herdáveis. Então, quando a ameba se divide, ou até quando a ameba faz a reprodução sexuada, né, isso deve ser mantido de alguma forma, senão elas teriam perdido ao longo da evolução, né, esses mecanismos. Perfeito. Júlia, eu agora tenho uma dúvida mediante a tua apresentação. Né? Na apresentação não, mediante a sua pesquisa. A gente pode... Eu sei que você ainda está testando, né, os processos da tua tese, mas a gente pode chegar a inferir, né, ou a sugestionar que os grupos mais resistentes, né, ao arsênio seriam as Centropix, as arcelas e os diflujas? Ou ainda é muito cedo para falar? Eu estou dizendo isso mediante a fotografia que você colocou do artigo, que até queria que você deixasse a explicação, né? Então, porque eu vi, pelo menos assim, os extremistas, né, que toleram altos níveis, né, de arsênio, eu vi bastantes Centropix ali de flujos, né? E sempre Centropix, de flujos, Ciclopix, mas basicamente os três gêneros que são mais dominantes, né, e mais populares, digamos assim, aqui no Brasil, que é Arcella, Centropix e Difluja. A gente pode dizer que eles são os três grupos que basicamente são os mais resistentes? Pela percepção daquele artigo, que era um artigo mais de quantificação do ambiental, né? Por aquela percepção, a gente já consegue ver que tem alguma coisa que torna esses organismos mais resistentes. Então, Centropix, Arcella e várias diflujas, né? Sim. Que são os mais resistentes. Só que nesse primeiro momento da minha pesquisa, só a presença do gene não é o suficiente, provavelmente, para eles serem mais resistentes. Okay. Porque tanto a difluja, quanto a arcella, quanto outras tecamebas têm esse gene. Então, eu imagino que a diferença entre elas seja no como elas usam esse gene. Perfeito. E aí que é a próxima etapa do meu trabalho, então, que eu vou ver, eu vou quantificar a atividade dessas proteínas. E aí eu vou ver, então, quando eu coloco arsênio, certa quantidade de arsênio na arcella, ela vai aumentar muito o quanto que ela tem dessa proteína atuando, né? E aí, se eu comparar isso com outras espécies de tecamebas, talvez essa regulação seja diferente. Então, eu imagino que está no nível da regulação e não no nível da presença do gene, que isso era uma coisa que a gente não sabia, né? Eu achava que era simplesmente a presença no começo, assim. Não, elas devem ter o gene lá, só elas têm. Mas aparentemente não é isso. Aparentemente é uma coisa mais fina ainda. Interessantíssimo, porque eu até anotei aqui, né? Aí eu até me fiz a pergunta, né? Então, a bomba de arsenito e as proteínas de metilação do arsênio seriam, no caso, o elemento traço para dizer que as amebas testáceas, né, são resistentes. Então, assim, caramba, olha que... Gente, é muito louco. Eu tô aqui, sabe, você fazendo a palestra e eu escrevendo e eu... Incrível. Ou seja, uma estratégia que até nós, seres humanos, fazemos, né? E a ameba ainda faz. Eu adorei a questão do... Ela excreta e quem tá fora que lute. Né? É isso, sim. Para que lute. Mas você acha que ao longo dos teus estudos você vai encontrar mais algum tipo de traço que confirme, né, que as amebas testáceas são de fato resistentes ao arsênio? Ou somente esses dois traços, no caso, a bomba de arsenito e a bomba de metilação do arsênio são os únicos? Você disse eu vou encontrar mais algum componente metabólico, assim? Isso, mais alguma... entendi.
Então, pode ser assim. Eu comecei já esses experimentos de colocar arsênio na cultura para testar assim se dava alguma diferença e tal. Eu já consegui colocar elas em uns níveis até que relativamente altos de arsênio e elas ainda ficam lá. Uma coisa que eu comecei a reparar é que isso aparentemente atrapalha um pouco a divisão celular delas, então elas sobrevivem, mas elas não se dividem. Perfeito. Então, isso é uma coisa que eu espero na hora que eu fizer aquele sequenciamento de RNA mensageiro, eu espero conseguir ver essa diferença do metabolismo delas. Então, provavelmente, as vias de divisão celular delas vão estar mais, tipo, menos expressas, e essas vias de resistência vão estar aparecendo mais. Essa é a minha expectativa. Aí, se vai aparecer alguma via nova, tipo, que ninguém nunca descreveu assim, eu já não sei, pode ser. A gente ainda está na expectativa de encontrar aquela primeira via de redução do arsenato para o arsenito, que é só num dado meio geral, assim, de arcela, que não estava submetida a arsênio nem nada, a gente não encontrou. Então, a gente espera encontrar alguma coisa ali, que é um buraco que ainda tem nos nossos resultados. Bacana, Júlia. Muito bacana mesmo. E assim, para concluir a minha última, minha última dúvida, que eu poderia ficar até amanhã, né, falando, mas sabemos que não dá, né? Basicamente, pelo que eu entendi, você, para poder fazer todo esse seu sequenciamento, né, de um gene a arcela, né, que é o seu organismo de estudo, né, isso? O teu teu gênero de estudo. Você pega o RNA mensageiro da arcela, transforma em DNA, depois faz uma sequência coach, não é isso? Transforma em RNA novamente, em RNA, e aí sim você faz a leitura. Seria isso? Não, eu faço a leitura do DNA. Do DNA? Então, é isso, porque o RNA, o que acontece? O RNA dura algumas horinhas, né? Sim. Quando Sensível. dentro e fora do corpo. Então a gente transforma em DNA porque a gente consegue congelar, a gente consegue fazer um monte de coisa, né? Perfeito. E aí esse DNA é o que a máquina da Illumina lê. Só que aí, antes de ler esse DNA, a gente tem que ainda fazer um monte de coisa nele para preparar ele para a máquina. Porque aí a máquina precisa de fragmento de DNA, a máquina precisa colocar uns adaptador dela lá, tem um monte de frescura da máquina. Que é todo aquele processo de preparação que a gente tem que fazer. Certo. E, Júlia, como é que é o nome do banco de dados que você falou que tem os genes públicos? Né, É o NCBI, que é o banco de dados que inicialmente ele era médico, né? Só que aí agora basicamente é obrigatório. Sempre que você trabalha com alguma sequência genética, você tem que colocar ela lá e falar que gene que é. Sempre. Então, por isso que tem muito dado ali, porque todo mundo obrigatoriamente tem que colocar. Nossa, muito interessante. Você pode depois escrever no chat para gente? Né? Porque vai que alguém aqui também se interesse e tal. E se você puder, por gentileza. Tá ok. NCBI. E se você puder, por gentileza, mandar para mim, não sei se está aberto aí para você, o link do artigo, isso que você usou na sua palestra, que é muito interessante, e o seu artigo de Arcela acho que é da graduação do mestrado. Mestrado, não foi isso? Uhum. Manda para a gente, porque a gente com certeza vai indicar como artigo de segunda-feira de Tecalages para o pessoal dar uma lida, né? Até porque uma das coisas que a gente conversa muito, Júlia, e acredito que você há de concordar também, é que nas pesquisas com amebas testáceas, nós temos muitas pesquisas descritivas. É muito inventário faunístico, muita descrição de espécies. Nós temos poucos estudos experimentais. Né? E que envolvam outras áreas, por exemplo, a sua, que é biologia molecular. Né? Todas as áreas da Tecamebas, para nós, né, é muito rica, né? Porque precisamos de informações. Mas a gente também tem que conhecer outros tipos de pesquisa que vinculem com as amebas testáceas. E o seu é um exemplo deles. Né? Eu não tenho, assim, eu achei interessantíssimo. Eu acho que a sua pesquisa tem tudo para ser promissora, sabe? E eu gostaria muito de agradecer. E se alguém tem mais alguma pergunta, pode ligar o microfone ou escrever aqui,
ou fazer algum elogio ou qualquer outra coisa, Júlia, porque foi sensacional, Júlia. Foi sensacional. Obrigada. Sabe? Tá aqui os links. Perfeito. Tá ótimo. Então, Júlia, você gostaria de dar suas considerações, deixar algum recado, alguma coisa do tipo? Deixa eu só pegar o último link aqui, rapidinho. Não, sem problemas, sem problemas. Nossa, a sua pesquisa é interessantíssima. Interessantíssima. Eu gostei bastante. Acho que, primeiro de tudo, eu queria agradecer de novo ao convite de vocês. Foi muito legal mesmo essa troca, e principalmente nesse momento de pandemia, né? Acho que as necessidades de troca só aumentam. Mas qualquer coisa que vocês tenham, assim, eu acho que o principal recado que eu queira deixar é isso. Qualquer dúvida, qualquer coisa, se vocês quiserem o PDF desses artigos, porque às vezes nem todos são disponíveis, né? Sim. Só falar comigo. Eu acho, não sei se eu deixei meu e-mail em algum lugar, mas eu posso deixar. E acho que é isso, assim. Gostei bastante de participar. Eu queria que você deixasse para a gente, Júlia, uma mensagem para a equipe de Tecalages e para quem está interessado, né, em começar os estudos com amebas testáceas ou que já está nesse caminho encontrando algum tipo de dificuldade. O que você deixaria de mensagem para a gente? Eu acho que, primeiro, para não desistir das tecamebas, porque elas têm muita aplicação possível. E teve uma época que eu fiquei um pouco desanimada e eu pensei em sair, mas eu comecei a ver, tipo, as coisas que a gente pode fazer. Tipo, a gente pode usar elas para monitoramento ambiental, que é um negócio que, se a gente não tivesse se dedicado a estudar a base desses organismos, entender como eles funcionam, tudo, entender a distribuição deles, que é o que vocês fazem, que é muito importante, a gente não conseguiria aplicar elas. E aí, então, a gente perderia uma coisa que atualmente tem sido muito importante para todo mundo que trabalha com monitoramento e consultoria ambiental. Então, eu diria assim, não desistam das amebas, porque elas têm muito a oferecer ainda. Tá, e elas são lindas e ótimas. Elas são lindas de verdade. Então, Júlia, mais uma vez, em nome de Tecalages, em nome do Núcleo de Estudos Liminológicos, em meu nome, agradeço a tua participação. Foi riquíssimo, de grande conhecimento. Eu sei que é só um pedacinho, né, da sua pesquisa, mas agradeço a sua disponibilidade, gentileza de estar aqui, né? E dizer para todos que a palestra da Júlia vai estar no nosso canal no YouTube. Se vocês não conhecem, né, a nossa página no YouTube, @Tecalages, e todos são bem-vindos sempre, né? A ciência para nós é construtiva, principalmente com amebas testáceas. Boa noite a todos novamente, obrigada pela presença, parabéns, Júlia, por tudo. Continuam aqui, elogiando você no chat, tá bom, Júlia? Foi incrível mesmo. Olha, obrigada, gente. Pela simpatia, por tudo. Obrigada, pessoal. Boa noite, bom descanso para todos. Tchau. Boa noite, pessoal. Obrigada. Júlia, tchau. Tchau.